mercado norte-americano, ok? O próximo ponto, os preços das transações internacionais. E aí agora algo importante, taxas de câmbio real e taxas de câmbio nominal. O que é isso? Vamos ver agora este importante item para se compreender aí essa economia internacional. Como é que essa macro internacional de economias abertas se movimenta a partir da taxa de câmbio, coisas que eu já comentei uma outra coisa aí no início do capítulo. Vamos ver agora com maiores detalhes. Então vamos lá. Até aqui discutimos as medidas do fluxo de bens e serviços e do fluxo de capital pelas fronteiras de uma nação. Então, até aqui a questão lá do fluxo internacional de bens e serviços, mercadoria que vai de um país para o outro e que um país recebe, e o fluxo de capital, ou seja, investidores estrangeiros, investidores nacionais que investem em países estrangeiros aos seus. Além dessas variáveis quantitativas, os macroeconomistas também estudam variáveis que medem os preços aos quais se dão essas transações internacionais. E é importante estudar essas variáveis que vão determinar os preços dos bens e serviços e do capital e da sua remuneração entre vários países, porque essas transações internacionais elas se dão em variadas moedas. Então, o que agora nessa sessão passamos então a incluir na reflexão em torno da macroeconomia, das economias abertas, ainda que sejam conceitos básicos? Vamos incorporar aqui questões ligadas, portanto, à forma como esses preços eles se relacionam com países que têm moedas diferentes. Então, não existe uma moeda só para as transações internacionais. Existem centenas de moedas. Claro que a gente tem uma moeda que muitas vezes predomina, ou duas ou três que predominam mais do que outras, mas a gente tem uma infinidade de moedas, até porque os países, cada um, enfim, a sua grande maioria, possui a sua própria moeda, possui o seu próprio banco central, possui a sua própria política monetária, possui toda a sua institucionalidade financeira, e a gente precisa entender como é que isso funciona agora num cenário internacional. Assim como o preço em qualquer mercado desempenha a importante função de coordenar compradores e vendedores no mercado, os preços internacionais eles também ajudam a coordenar as decisões dos consumidores e dos produtores quando interagem nos mercados mundiais. Então, esses preços internacionais vão ajudar ou vão guiar as decisões de consumidores, as decisões de produtores e como é que eles interagem nesses mercados mundiais. Aqui abordamos os dois preços internacionais mais importantes, que é a taxa de câmbio nominal e a taxa de câmbio real. Vamos ver agora, nas próximas subseções, como funciona cada um desses. Taxa de câmbio nominal e a taxa de câmbio real. Então vamos lá. A taxa de câmbio nominal. Então vamos lá. A taxa de câmbio nominal é a taxa a qual uma pessoa ela pode trocar a moeda de um país pela de outro. Então, a taxa de câmbio é a taxa que uma pessoa, que eu, ou que uma empresa, pode trocar a moeda de um país, ou seja, digamos, o nosso real, pela moeda de outro país. Digamos, o dólar canadense, o peso argentino e assim por diante. Por exemplo, se você for ao banco, pode ver anunciada uma taxa de câmbio de 80 ienes por dólar. Se você der ao banco $1, o banco lhe dará em troca, portanto, 80 ienes japoneses. E se você entregar ao banco 80 ienes japoneses, ele lhe dará $1 dos Estados Unidos. Então, isso é a taxa de câmbio, ou seja, a relação de uma moeda
com outra moeda, moedas de países, portanto, países diferentes. Então aqui, no caso do exemplo, nesse parágrafo, é o exemplo entre a moeda japonesa e a moeda americana. Então, $1 americano vale 80 ienes japoneses e vice-versa. Na prática, o banco cobrará preços ligeiramente diferentes para a compra e a venda de ienes. As diferenças proporcionam ao banco algum lucro por oferecer esse serviço, mas para os fins teóricos, nós vamos ignorar essas diferenças. Então, na verdade, isso aí é a chamada taxa de corretagem, ou seja, quando a gente olha lá na televisão, aparece muito nos jornais, nos jornais, nos principais jornais, por exemplo, à noite, lá, quanto fechou o dólar. Aquele valor é o valor sem um acréscimo, que é a taxa de corretagem do banco, porque o banco tem que guardar a moeda, tem que ter segurança, tem que ter funcionário, tem que ter a manutenção do seu equipamento, tem todo um custo envolvido para te fornecer aquela moeda. Portanto, o que nós temos aqui? Nós temos aqui a situação em que você tem algumas taxas. Mas, teoricamente, isso não é importante agora. Então, veja, uma taxa de câmbio, ela pode sempre ser expressa de duas maneiras. Então, veja, se a taxa de câmbio for de 80 ienes por dólar, isso significa 1 dividido por 80, que seria igual a 0,0125 dólar por iene. Ok? No decorrer do livro, sempre expressaremos a taxa de câmbio nominal como unidades da moeda estrangeira por dólar. Por exemplo, 80 ienes por dólar. Então, como o dólar é a moeda de referência, por exemplo, do comércio internacional, as relações sempre são. Então, por exemplo, no Brasil, R$ 5,50 valem $1. Então, eu preciso de R$ 5,50 para comprar $1. E um americano, quando vem aqui, ele precisa de $1 e ele vai ter R$ 5,50. Então, é muito mais fácil essa relação. Então, a taxa de câmbio nominal, como unidades da moeda estrangeira por dólar dos Estados Unidos, leva, então, em consideração essa unidade aqui de medida, ok? Essa forma de expressar. Então, nesse exemplo aqui, 80 ienes é igual a $1 americano, ok? Então, isso é a chamada taxa de câmbio nominal. Ok? Vamos lá, vamos seguir aqui no capítulo. Quando a taxa de câmbio muda de modo que $1 compre mais moedas estrangeiras, compre mais a moeda estrangeira da relação, essa mudança é chamada de apreciação do dólar. Então, se o meu dólar compra agora se $1 compra agora mais moeda estrangeira do que, digamos, ontem ou no mês passado, isso significa uma apreciação do dólar. Se a taxa de câmbio muda de modo que $1 compre menos moeda estrangeira, aí essa mudança é chamada de depreciação do dólar. Então, se eu com $1 compro mais moeda estrangeira, eu tenho uma apreciação. Se eu compro com este $1 menos moeda estrangeira, eu tenho uma depreciação. Então, repetindo, se não ficar claro, anote e volte quantas vezes for necessário. Então, a apreciação do dólar é quando $1 compra mais moeda estrangeira. Depreciação é quando ela compra menos. Então, por exemplo, quando a taxa de câmbio sobe, portanto, de 80 para 90 ienes por dólar, o que aconteceu com o dólar? Ele se apreciou. E aí aqui eu vou adicionar apenas uma questão. Então, se eu compro com $1 80 ontem e hoje eu compro com $1 90 ienes japoneses, o dólar apreciou
e o iene depreciou, ok? Então, um aprecia, o outro deprecia. Ao mesmo tempo, como um iene japonês agora compra menos moeda dos Estados Unidos, eu vou dizer, portanto, que o iene se depreciou. Quando a taxa de câmbio cai de 80 para 70 ienes por dólar, dizemos que o dólar se depreciou e o iene agora se apreciou. Então eu tinha $1 que ontem comprava 80 ienes, hoje compra 70 ienes. O dólar depreciou e o iene apreciou. Então essa é a relação entre as moedas. E aí aqui nas caixinhas aqui adicionais, apenas de conceituação, apreciação é quando ocorre um aumento do valor de uma moeda medido pela quantidade de moeda estrangeira que ele pode comprar, e a depreciação é uma redução do valor de uma moeda medida pela quantidade de moeda estrangeira que você pode comprar. Então, fica aí claro de maneira bem simples como funciona. Você talvez já tenha ouvido a mídia relatar muitas vezes a expressão, né? O dólar está forte, ou o dólar está fraco, o real está forte, o real está fraco. Agora, de ver, por conta da crise na Ucrânia, o euro está fraco. Então, essas descrições usualmente se referem a alterações recentes na taxa de câmbio nominal. Então, quando uma moeda se aprecia, diz-se que ela está fortalecida porque pode, assim, comprar mais moeda estrangeira. De forma similar, quando uma moeda se deprecia, nós dizemos que ela está enfraquecida. Então, a apreciação ela está forte, a depreciação, a moeda é considerada, portanto, mais fraca, enfraquecida, ok? Para cada país, há muitas taxas de câmbios nominais. Por quê? Porque no mundo você tem uma série de moedas das quais você se relaciona, e assim você precisa considerar essas várias taxas de câmbio nominais. O dólar dos Estados Unidos, ele pode ser usado para comprar, por exemplo, ienes japoneses, libras britânicas, pesos mexicanos e assim por diante. Então, quando os economistas estudam as variações na taxa de câmbio, frequentemente utilizam índices que representam uma média dessas diversas taxas de câmbio. Da mesma maneira que o índice de preços ao consumidor transforma os muitos preços da economia em uma única medida do nível de preços, então o que acontece? Um índice de taxa de câmbio, então o dólar americano tem uma determinada relação com o ien, com a libra e com o peso. Então são 3 relações diferentes. Mas aí você pode ter um índice de taxa de câmbio que transforma essas diversas taxas de câmbio em uma só medida de valor internacional da moeda. Muitas vezes a expressão também em alguns livros pode ser a tal da paridade. Então há uma paridade entre as moedas. Desse modo, quando os economistas falam sobre apreciação ou depreciação do dólar, frequentemente estão se referindo a um índice de taxa de câmbio que leva em conta várias moedas. Por quê? Porque o dólar pode se apreciar em relação ao iene, mas se depreciar em relação à libra e o peso. Então, qual é a relação predominante? Então, desse modo, a expressão apreciação e depreciação é mais utilizada assim como a gente vive uma inflação. Então, a inflação não significa que tudo está ficando caro. Algumas coisas até ficam baratas, mas as coisas mais importantes estão ficando mais caras. Por isso que a gente diz que tem inflação. Então, consequentemente, assim como há uma cesta de produtos para o raciocínio do índice de preços ao consumidor, há também este mesmo raciocínio, uma espécie de raciocínio similar, na compreensão dessas relações de uma moeda com as moedas estrangeiras, que seria uma espécie de um índice de taxa de câmbio. E isso possibilita, portanto, a compreensão de que você tem, portanto, um fenômeno predominante em determinados momentos. Então, mais uma vez, quando os economistas eles falam sobre a apreciação ou depreciação do dólar, frequentemente eles estão se referindo a um índice de taxa de câmbio que vai levar em conta, claro, diversas taxas de câmbio individuais ou das várias moedas estrangeiras com a qual aquela moeda nacional ela se relaciona, ok?
Agora vamos ver aqui o que é a taxa de câmbio real. A taxa de câmbio real, veja agora a diferença. A taxa de câmbio real é, portanto, a taxa a qual uma pessoa pode trocar os bens e serviços de um país pelos bens e serviços de outro país. Veja, a taxa de câmbio nominal, portanto, era o quanto eu posso pegar da minha moeda e comprar outra moeda estrangeira. Na taxa de câmbio real, é agora o que eu posso comprar de bens e serviços de um país pelos bens e serviços de outro país. Então, por exemplo, suponha que você vá às compras e descubra que 1 quilo de queijo suíço custa 2 vezes mais que 1 quilo de queijo norte-americano. Poderíamos dizer, então, que a taxa de câmbio real é de 1 dividido por 2 quilos de queijo suíço por quilo de queijo norte-americano. Então, meio quilo suíço, meio quilo de queijo suíço vale 1 quilo de queijo norte-americano. Observe que, como a taxa de câmbio nominal, a taxa de câmbio real, portanto, ela expressa como unidades do item estrangeiro por unidade do item nacional. Então, a taxa de câmbio real vai expressar a unidade de um item estrangeiro pela unidade de um item nacional. Mas, nesse caso, o item é um bem e não uma moeda. As taxas de câmbio nominal e real, claro que estão extremamente relacionadas. Para você ver como é que isso acontece, vamos considerar um exemplo que facilita. Então veja, suponha que uma saca de arroz norte-americano custe $100 e que uma saca de arroz japonês custe 16.000 ienes. Qual é a taxa de câmbio real entre o arroz norte-americano e o arroz japonês? Para responder essa pergunta, devemos primeiro usar a taxa de câmbio nominal para converter os preços em uma moeda comum. Se a taxa de câmbio nominal é de 80 ienes por dólar, então veja, então o preço do arroz norte-americano é de $100 por saca. E isso equivale a 8.000 ienes por saca. Então veja, $100 a saca americana, 16.000 ienes a saca japonesa. Quando você faz a conversão pela taxa de câmbio nominal, dá $100 a saca americana, porque já está em dólar, e 8.000 a saca, 8.000 ienes por saca seria a saca americana. Então, se a gente colocasse tudo em iene, seria 16.000 ienes a saca de arroz no Japão, e a dos Estados Unidos custaria o equivalente a 8.000 ienes. O arroz norte-americano, portanto, custa a metade do que custa o arroz japonês. A taxa de câmbio real, portanto, é de 1 dividido por 2, ou meia saca de arroz japonês, por saca de arroz norte-americano, ok? Então, a taxa de câmbio real é meia saca de arroz japonês equivale a uma saca de arroz norte-americano. Podemos resumir esse cálculo de uma maneira utilizando a seguinte forma. Então, veja. Qual é o cálculo da taxa de câmbio real? Então, a taxa de câmbio real ela é igual a taxa de câmbio nominal, vezes o preço interno, dividido pelo preço externo. Então, vamos lá, usando os números do exemplo, para entender como é que, portanto, funciona a taxa de câmbio real. Lembrando lá, 80 ienes vale $1 americano. Então, a taxa de câmbio nominal, 80 ienes por dólar. O preço de uma saca nos Estados Unidos, uma saca de arroz, $100. Dividido por quanto custa a saca de arroz japonês, 16.000 ienes por saca de arroz japonês. Então você vai ter lá 8.000 ienes dividido por 16.000 ienes. O resultado, 1 dividido por 2, ou meia saca de arroz japonês. Veja, meia saca de arroz japonês vale por
uma saca de arroz norte-americano. Ou seja, uma saca de arroz no Japão custa o dobro do que o norte-americano paga por uma saca de arroz. E isso, aí como nós estamos relacionando a um determinado bem, estamos dizendo, portanto, que em termos reais, 80 ienes por $1, uma saca de arroz, ou meia saca de arroz japonês equivale a uma saca de arroz norte-americano. Então, 80 ienes, $1. Taxa de câmbio nominal. Meia saca de arroz japonês por uma saca de arroz norte-americano equivale, portanto, a taxa de câmbio real, aquilo que a moeda pode comprar, ok? Daqui a pouco a gente volta para aquela caixa que a gente passou. Portanto, a taxa de câmbio real, ela depende da taxa de câmbio nominal e dos preços dos bens nos dois países medidos em moedas locais. Então, agora, de maneira simplificada, qual é a diferença entre a taxa de câmbio real e a taxa de câmbio nominal? A taxa de câmbio nominal só é a relação das moedas. Moeda de um país, moeda de outro país. Quando a gente coloca a taxa de câmbio real, a gente vai incluir a relação nominal dessas moedas mais a relação dos preços dos bens ou dos serviços nesses dois países. Por que a taxa de câmbio real ela é importante? A taxa de câmbio real ela é um determinante chave do quanto um país importa e exporta. Porque dado que eu tenho uma taxa de câmbio real, horas pode valer muito mais a pena, igual, como por exemplo, sai muito mais, ou seja, se meia saca de arroz japonês vale uma saca de arroz americano, pode ser vantajoso para os japoneses comprarem várias sacas de arroz nos Estados Unidos e trazerem para o Japão pela metade do preço. Então veja, quando a Uncle Blends Inc. decide se deve comprar, veja, arroz norte-americano ou arroz japonês para colocar em suas embalagens, por exemplo, ela vai perguntar qual dos dois arroz é mais barato. A taxa de câmbio real, portanto, oferece a resposta. Mais um exemplo. Imagine que você esteja decidido se deve passar as férias em Miami, Flórida ou em Cancún, no México. Você pode perguntar a seu agente de viagens o preço de um quarto de hotel em Miami medido em dólares, o preço de um quarto em Cancún medido em pesos e a taxa de câmbio entre pesos e dólares. E aí você pode decidir onde passar suas férias por meio de uma comparação de custos. E sua decisão, consequentemente, vai ser baseada na taxa de câmbio real. Porque não importa muitas vezes quanto está só a taxa de câmbio de pesos e dólares, mas também quanto custa o quarto de cada uma das cidades, uma no México e uma nos Estados Unidos, para você, portanto, ter uma ideia real desse seu custo. Então, a taxa de câmbio real e a taxa de câmbio nominal são mecanismos que vão dar suporte ao cálculo, ao cálculo econômico, que os agentes econômicos vão realizar, pessoas ou empresas, aí você viu, uma empresa que importa arroz, importa carne, importa máquina, importa, matérias-primas, e também pessoas, como aí o caso de você fazer um turismo ou você realmente decidir comprar algum produto na internet, se vale a pena com $1.000 comprar esse produto, importar ele da China num site ou comprar num site americano. Então, isso fornece aí as bases para a realização desses cálculos. Ao estudar a economia, portanto, os macroeconomistas eles concentram-se no nível geral de preços e não nos preços de itens individuais. É claro que você fazer um cálculo de um determinado item na sua empresa é fácil, mas quando a gente fala do agregado econômico, os macroeconomistas vão se concentrar no nível geral de preços. Então, por exemplo, se o Brasil tem um processo inflacionário, tem uma taxa de câmbio, mas no outro país você tem um processo inflacionário talvez um pouco menor ou talvez um pouco maior, você aí vai tomar decisões a partir, portanto, do nível geral de preços. Ou seja, para medir a taxa de câmbio real, eles usam índices de preço, como o índice de preço ao consumidor
que mede, por exemplo, o preço de uma cesta de bens e serviços. Então veja, usando um índice de preços para uma cesta nos Estados Unidos, P, um índice de preços para uma cesta estrangeira, P asterisco, e a taxa de câmbio nominal entre o dólar americano e as moedas estrangeiras, que também pode ser uma cesta UE minúsculo, podemos calcular a taxa de câmbio real geral entre os Estados Unidos e outros países a partir da seguinte fórmula, ou seja, essa fórmula aqui vai ter, portanto, um nível geral de preços, uma cesta de mercadorias, e vai ter também uma cesta estrangeira para você ver a taxa de câmbio real geral. Por exemplo, é comum naquela revista The Economist você ter esse tipo de cálculo dessa natureza. É claro que quando a gente está tratando, por exemplo, dos agentes econômicos, a gente vai fazer essa taxa de maneira real. Igual ali, se eu sou um importador de arroz, eu não vou usar o nível geral de preços, eu vou apenas pegar o custo daquele produto meu, pegar a taxa de câmbio nominal, o custo no Brasil, o custo no exterior e fazer essa relação de maneira bem simples. Mas é claro que quando a gente pega tabelas macroeconômicas, agregados macroeconômicos, né? Igual eu falei, no The Economist tem uma página só com grandes agregados macroeconômicos internacionais, aí você precisa utilizar esse tipo de equação para compreender um pouco melhor como é que está a taxa de câmbio real. Então veja, aqui ó, a taxa de câmbio nominal, ok? O preço da cesta nos Estados Unidos e o preço de uma cesta estrangeira. Essa taxa de câmbio real, ela mede o preço de uma cesta de bens e serviços disponível internamente em relação à cesta de bens e serviços disponíveis no exterior. Como veremos em detalhes no próximo capítulo, a taxa de câmbio real de um país é um determinante chave de suas exportações líquidas de bens e serviços. Portanto, veja, uma depreciação, ou seja, uma queda da taxa de câmbio real dos Estados Unidos, vai significar, portanto, então, uma depreciação da taxa de câmbio real, ou seja, a taxa de câmbio real está em queda, os bens norte-americanos se tornam mais baratos em relação aos bens estrangeiros. Então, essa alteração nessa relação incentiva os consumidores, tanto externos quanto estrangeiros, a comprar mais bens nos Estados Unidos e menos bens em outros. Então, a taxa de câmbio real te fornece possibilidades de compreender as decisões dos agentes econômicos de onde eles vão comprar determinado produto. Então, quando um importador na Suíça decide comprar, sei lá, café que não é produzido na Suíça, ele vai ver a taxa de câmbio real do café brasileiro, do café asiático, do café colombiano ou de um café, enfim, africano. E aí ele vai fazer as ponderações daquilo que pode comprar melhor. Então, se a taxa de câmbio real do Brasil deprecia, isso significa que se torna mais barato comprar café no Brasil do que em outros países. Então, veja, como resultado, as exportações dos Estados Unidos aumentam e suas importações caem. E essas duas alterações aumentam as exportações líquidas dos Estados Unidos. Mas pode acontecer o contrário. Inversamente, você pode ter uma apreciação, uma elevação da taxa de câmbio real dos Estados Unidos, o que faz com que os bens norte-americanos fiquem mais caros em relação aos bens estrangeiros. E aí, desse modo, as pessoas deixam de importar coisas dos Estados Unidos e vão importar de outros lugares. Igual a China... houve uma apreciação da taxa de câmbio real dos Estados Unidos em relação à China. Então, tornou-se muito caro comprar certas coisas nos Estados Unidos e se torna muito mais barato comprar na China, que tem uma taxa de câmbio real depreciada. E isso vai explicar parte dos movimentos globais e das decisões que os agentes econômicos nos países possuem no que tange a sua decisão de comprar ora em uma determinada região, ora em um determinado país. Por quê? Porque você pode, nessa economia globalizada, fazer uma análise de qual é qual é a melhor taxa de câmbio real, onde estão os melhores produtos, aos melhores preços, para você, portanto, fazer o processo de importação. Então, ora se torna conveniente importar determinados produtos de um determinado país,
ora se torna melhor exportar este produto. Então, ora importa, ora exporta, e consequentemente essa relação, essa avaliação, ela é constantemente avaliada pelos agentes econômicos. Por exemplo, agora no pós-pandemia, percebe-se claramente que tá ocorrendo uma reestruturação das grandes cadeias globais de valor, porque determinadas coisas que valiam a pena, por exemplo, você comprar da China, já não estão valendo mais por uma série de razões, inclusive por conta de razões de taxa de câmbio, neste caso, como a gente viu aqui, de taxa de câmbio real. Então, é uma coisa que a gente precisa considerar muito importante. Aqui a gente tem saiba mais sobre o euro, né? Então, o euro, que é a moeda de alguns países da União Europeia, mas acho que são 19 países da União Europeia caminhando para 20, que utilizam uma mesma moeda. Então, abrem mão da sua moeda nacional, constituem uma moeda supranacional e, portanto, essa moeda supranacional vai ter aí as suas relações. Então, vamos ver aqui, ó. Você já deve ter ouvido falar de, ou talvez até mesmo visto, moedas como o franco francês, o marco alemão ou a lira italiana. Esses tipos de moedas não existem mais. Durante a década de 90, muitas nações europeias decidiram abrir mão de suas moedas nacionais e passaram a usar uma moeda em comum chamada euro. O euro entrou em circulação em 1º de janeiro de 2022. A política monetária da zona do euro é agora estabelecida pelo Banco Central Europeu, com representantes de todos os países participantes. Então, o BCE emite o euro e controla a oferta dessa moeda, da mesma forma que o Federal Reserve controla a oferta de dólares na economia dos Estados Unidos. Por que esses países adotaram uma moeda, portanto, em comum? Um benefício de uma moeda em comum é que ela facilita o comércio. Você diminui aí os cálculos. Imagine, ainda mais na Europa, que você tem ali quase 50 países achatados num continente, né? E, consequentemente, com fronteiras muito pequenas, consequentemente, cada país fazia a transação. Era uma loucura a quantidade de enfim, taxas de câmbio, relações dessa natureza que precisavam ser feitas para que a economia funcionasse naquele continente. Imagine que cada um dos 50 estados norte-americanos tivesse uma moeda diferente. Seria aí essa mesma relação que está colocada aqui no exemplo. Toda vez que você cruzasse uma fronteira estadual, precisaria, portanto, mudar seu dinheiro e fazer cálculos da taxa de câmbio como os que foram discutidos neste capítulo, no texto. Isso seria inconveniente, poderia impedir que você comprasse bens e serviços fora de seu próprio estado. Os países da Europa decidiram que, como suas economias tornaram-se mais integradas, seria melhor, por exemplo, evitar este inconveniente. Até certo ponto, a adoção de uma moeda comum na Europa foi uma decisão política baseada em preocupações que iam além do âmbito da economia normal. Alguns defensores do euro queriam reduzir sentimentos nacionalistas e fazer com que os europeus percebessem melhor sua história e seu destino comum. Perfeito. Uma só moeda para a maior parte do continente, argumentavam, ajudaria a atingir esse objetivo. Entretanto, existem custos na opção de uma moeda em comum. Então veja, se as nações da Europa tivessem apenas uma moeda, elas podem ter somente uma política monetária. Se discordarem a respeito de qual seja a melhor política monetária, terão de chegar a algum tipo de acordo, que é o que acontece, em vez de seguir cada uma por seu próprio caminho. Então, na crise de 2009 e 2010, houve muitos conflitos nas decisões, porque, consequentemente, num período de crise, cada país tem uma perspectiva diferente. Como adotar uma moeda em comum tem tanto benefícios quanto custo, há um debate entre os economistas sobre se a adoção do euro foi uma boa decisão. Em 2010, a questão do euro se destacou, à medida que várias nações europeias enfrentaram, portanto, diversas dificuldades econômicas. A Grécia, em particular, estava atravessando por uma grande dívida pública e deparou-se diante da possibilidade de uma inadimplência. Como resultado, teve de aumentar os impostos e cortar substancialmente os gastos do governo. Alguns observadores sugeriram que seria mais fácil enfrentar esses problemas se o governo grego tivesse
uma ferramenta adicional, uma política monetária própria. Mas aí eu tenho certas controvérsias quanto a essa percepção, porque a economia grega é uma economia pequenininha, que não adianta, sua moeda ia derreter e daria nos mesmos problemas. Foi até discutida a possibilidade de a Grécia sair da zona do euro e reintroduzir sua própria moeda, mas isso não aconteceu. Esse problema foi resolvido, eu também estudo a Europa, a União Europeia, então esse problema foi resolvido. Claro que problemas sempre persistem e, claro, a economia é dinâmica, mas o fato é que é muito melhor a Grécia estar dentro de um bloco, de uma moeda, que te permite ter muito mais capacidade estrutural de enfrentar os desafios de uma economia globalizada do que se a Grécia, um país pequeno, enfim, muito envelhecido e que vive basicamente hoje de turismo, é muito pouco industrial, consequentemente teria uma enorme dificuldade, sua moeda derretiria, assim como acontece com a Argentina, com Venezuela, com outros países que passam por turbulências e as suas moedas viram poeira na economia global, e a dificuldade a ser enfrentada é a mesma do que se não tivesse, se tivesse dentro, se tivesse fora. Na verdade, se está dentro do euro foi até melhor, porque, claro, estar perto, ter uma moeda, porque como a moeda hoje é uma moeda fiduciária, estar dentro de um bloco que tem uma força econômica, claro que, na minha opinião, é muito melhor do que se você tiver sozinho, ok? Agora, o tópico